Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre as fichas de anamnese, vamos falar sobre a parte da galeria do cliente, da galeria de imagens e da galeria de documentos, tá? Isso é importante porque ali nós vamos ter ali na ficha de anamnese a base para que nós possamos ali fazer a ficha de análise do cliente. Saber se o cliente tem algum problema, saber se nós podemos atender tranquilamente o nosso cliente. Então, tudo isso nós vamos verificar dentro da ficha da anamnese, né, que é a ficha de diagnóstico do cliente ali. Nós vamos aprender a configurar ela, poder colocar todas as informações necessárias e também nós vamos ver como nós podemos colocar as imagens dos nossos pacientes no programa e ver como é que nós podemos fazer para poder colocar também documentos, se eles nos enviarem exames, algum documento importante, nós vamos ver que nós podemos colocar também no programa. Uma funcionalidade aí para ajudar muito vocês aí na clínica, tá ok? Então, primeiramente, nós temos que carregar um paciente dentro do programa, tá? Então, carregando primeiro o paciente, aí sim nós vamos na parte da anamnese. Então, vou colocar aqui um paciente no meu programa. E como é que nós vamos configurar primeiramente e ver a anamnese? Nós vamos em clientes, menu clientes do programa, depois anamnese. Nessa parte vocês vão ver ali que nós vamos ter duas fichas de anamnese e cada ficha, assim que nós clicarmos nela, vai aparecer as perguntas configuradas para essa ficha, tá? Então vai ter ali, vai ter algumas perguntas que vai ter a parte de afirmo e nego, que seria a parte se é sim ou não, né, da ficha, e vai ter a parte do não sei e a parte de escrita. Então, nós podemos configurar perguntas que sejam apenas sim ou não e perguntas que podem ser apenas respostas que nós vamos cadastrar do paciente. Então, como é que nós vamos configurar a ficha primeiramente? No lado direito, nós vamos ter ali o botão configurar fichas. Se nós clicarmos ali em configurar fichas, vai aparecer para nós a ficha que nós vamos selecionar, que nós queremos alterar, abaixo as perguntas que são incluídas ali dentro da ficha. Então, se nós quisermos criar uma nova ficha, nós vamos clicar no botão Nova Ficha e vamos colocar o nome da nossa ficha de anamnese. Colocamos a nossa ficha de anamnese, o nome nela, vamos clicar em Nova Pergunta. Em Nova Pergunta, nós vamos digitar a pergunta da nossa ficha. Então, vou digitar uma pergunta aqui. Coloquei a minha pergunta. Assim que eu coloquei a minha pergunta, eu posso alterá-la depois, tá? Eu posso clicar nela aqui no campo em azul e posso alterar o tipo da pergunta. Embaixo vai perguntar, essa pergunta é apenas texto, é sim e não, afirmo e nego, ou é os dois, tá? Então aí nós vamos configurar como é que vai ficar na nossa ficha. Se colocarmos afirmo e nego, vai aparecer apenas os botões que nós vimos aí na ficha. Se for a parte só de resposta, vai ter um campo em branco para que nós possamos digitar a ficha. Também ali vai ter grau de importância. Se nós vemos ali, grau de importância, vai ter lá alerta, resposta afirmo e alerta, resposta nega. Isso quer dizer o quê? Que quando o cliente, se eu colocar aqui em alerta, resposta afirma, quando o cliente colocar na resposta sim, então nós vamos poder ali dentro do programa, ele vai gerar um alerta para nós. Nós vamos poder colocar uma mensagem nesse alerta, tá? Então, por exemplo, se ele é alérgico a algum medicamento, nós temos que saber qual medicamento antes de atender ele. Então, a gente pode deixar um alerta, caso ele fale que sim, essa mensagem vai aparecer. Do lado direito ali no menu, além de nova ficha, nós vamos ter o botão excluir ficha, que vai excluir a ficha que nós estamos abertos, e tem o botão excluir pergunta, que nós vamos poder excluir a pergunta do programa, ali dessa ficha aqui, tá ok? Depois de colocado todas as informações, tudo o que foi necessário, colocar todas as respostas, nós vamos poder clicar em imprimir ficha, que vai imprimir a ficha
do cliente. Então, eu vou responder algumas perguntas aqui. Depois disso, nós vamos clicar aqui em imprimir ficha. Automaticamente a ficha já sai toda preenchida. Ou, se nós quisermos, vai ter o botão ficha vazia, onde nós vamos imprimir uma ficha vazia de anamnese e o cliente vai anotar, vai responder toda a ficha e depois nós passamos para o programa. Então, essa é a nossa ficha de anamnese aí. Ficha de análise primária ali do cliente, assim que ele chegar pela primeira vez. É aí que nós vamos configurar e poder imprimir essa ficha. Tá ok? O próximo tópico ali é a galeria de documentos, que é o menu do lado ali, em clientes, galeria de documentos. Aqui é onde nós vamos incluir os documentos do paciente. Às vezes ele tem um Word, uma receita, algo que ele nos enviou e nós queremos incluir para dentro do programa. É nessa galeria onde nós vamos incluir o documento. Quando nós abrirmos, clicarmos no botão direito do menu lateral em importar textos, é onde nós vamos poder importar o texto para o programa. Clicou em importar textos, vai aparecer ali uma janela falando aonde está no nosso computador. Só um momento, por favor. Desculpa, gente, vamos lá. Vamos continuar aí. Se nós clicarmos em importar textos, vai aparecer ali aonde no computador está o texto que nós precisamos do cliente. Então, nós vamos localizar dentro do nosso computador ali onde que está o texto e vamos clicar 2 vezes. Automaticamente, ele vai ficar do lado esquerdo ali na lista de arquivos. Então, se nós clicarmos uma vez, vai aparecer para a gente o texto. Se caso for um PDF ou um arquivo .doc, que ele só abre com Word, assim que você clicar, ele vai abrir o arquivo pelo Word ou por PDF, pelo Adobe Reader ou o leitor que você tiver no seu computador instalado. Se nós quisermos editar esse texto, nós vamos selecionar ele na lista na parte esquerda e clicar em editar e imprimir. Aqui nós podemos fazer dessa maneira. Podemos editar o texto, clicar no texto, mudar o tamanho da letra. É um editor normal, assim como o Word, que nós podemos editar o texto. Depois disso, até por aqui mesmo nós podemos imprimir. Nós vamos ter o botão também atualizar, porque depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem colocar um texto a não ser por essa tela aqui. E decidiu imprimir, é só clicar no botão imprimir. Automaticamente ele vai perguntar para qual impressora vocês querem imprimir e vai poder imprimir pelo programa. Tá ok? Um momento só, que aí está carregando aí para a gente, tá? Voltando então, quando nós clicamos em imprimir, nós podemos imprimir ali o texto do cliente. E o botão atualizar, eu vou explicar para vocês depois, no final da aula, aí uma dica para vocês para ficar mais fácil de colocar os documentos do cliente. Tá ok? E o próximo que nós vamos ver aí é a galeria de imagens. A galeria de imagens, o nome já diz, é onde nós vamos poder colocar as imagens do paciente para poder verificar depois. Então, vai ser da mesma forma que a galeria de documentos. Se nós clicarmos em importar imagens, em documentos lá em importar documentos, né? Quando nós clicamos em importar imagens, ele vai nos perguntar de qual pasta do programa nós queremos importar a imagem. Então, nós vamos selecionar a imagem ali do nosso computador e vamos colocar dentro do programa. Assim que eu colocar, ele vai aparecer no lado, no menu esquerdo, no menu lateral ali. Vocês vão ver que tem o botão câmera, que seria uma... Se vocês tiverem uma câmera, que nós chamamos de câmera intraoral, como
colocar direto da câmera, vai ter o botão lado a lado. Lado a lado é quando nós queremos ver mais de uma imagem na galeria de imagens. Então, para ficar bem corretamente organizado, nós vamos selecionar quantas imagens nós queremos ver. Então, por exemplo, eu quero ver 4 imagens, clico em lado a lado, seleciono 4 imagens e vou clicar nas imagens que eu quero ver. Assim fica mais organizado. Tá ok? Se eu quiser ver só 3 imagens, vou colocar apenas 3 imagens. E assim fica organizado também para poder imprimir. Porque assim que eu selecionei qual imagem que eu quero ver, eu posso clicar no botão imprimir. E vai imprimir para a gente ali as imagens do cliente. Também, se nós clicarmos no botão Slide Show, ele ali vai mostrar os slides das nossas fotos. Então, vou selecionar aqui 2 fotos, clico em Slide Show e vai aparecer as fotos para a gente, tá? Então, é uma forma de a gente poder ver maior ali as fotos do paciente. E tem uma outra forma também de colocar dentro do programa sem ser por essa tela da parte de catálogo de imagens, tá? Voltando na tela principal do programa, vocês vão ver que vai ter o botão ali Galeria de Imagens, na tela principal do programa. Por ali você também pode ver a imagem, se você clicar 2 vezes na imagem que foi incluída, e também pode inserir mais imagens. Se você vir aqui na parte cinza, clicar com o botão direito, vai ter a opção Inserir Imagem. Aqui vocês vão poder selecionar uma imagem e vai poder colocar essa imagem na galeria do paciente. Então, dá para dar essas 2 formas. Qual que é a outra forma que eu falei para vocês, que é a dica aí do dia, aí, a dica da aula do programa, como é mais fácil para nós podermos incluir documentos e imagens. Nós vamos lá no botão Iniciar Meu Computador. Depois de Meu Computador, nós vamos selecionar C2 pontos. Isso eu estou falando no computador servidor, tá? Não dá para fazer isso pelo terminal. Eu vou selecionar aqui C2 pontos, que seria o disco local do programa. Vou selecionar a pasta Doctor 2012, pasta Doctor 2012, e para documentos vai ter a pasta aqui Documentos. Assim que eu incluir um paciente, incluir um documento para ele na galeria de documentos, automaticamente a pasta dele é criada dentro da pasta do programa. Então, eu posso fazer por aqui também. Quando é criada a pasta do cliente teste, eu vou clicar 2 vezes e tudo que eu colocar dentro da pasta do cliente vai aparecer na galeria de documentos. A mesma coisa se dá com as imagens. Vocês vão ver ali que vai ter a pasta Imagens dentro da pasta Doctor 2012. Se eu clicar 2 vezes em Documentos, em Imagens, vai aparecer a pasta dos meus clientes. Eu vou selecionar o meu paciente e vou incluir as imagens dele. Aqui já vai ter as que eu incluí e posso colocar mais dentro da pasta. Todas as imagens que eu colocar dentro da pasta do cliente vai aparecer depois na galeria de imagens, tá? Então, essa é a dica aí que fica para vocês. Para ser mais rápido, acessa a pasta do paciente lá em Meu Computador, C2 pontos ou disco local C2 pontos. Depois vai para Doctor 2012, clica na pasta Imagens ou na pasta Documentos, abre a pasta do cliente e coloca ou as imagens ou os documentos, depende do que você necessitar na hora. Colocou, é só entrar no programa que vai estar lá todos os arquivos. Tá ok? Então, essa foi a aula de hoje.